Agora a gente vai falar sobre relação, é a nossa série que continua para conversar, discutir, para a gente aprender e a gente saber lidar. Bom, especificamente hoje a gente vai falar sobre o cansaço, irritação e a distância que acontece em muitos relacionamentos. Sentimentos que surgem aí, olha, sem que o casal perceba, quando vê já está aquilo bem grave, bem grande e às vezes não sabe nem resolver, né? E como lidar com o desgaste, como evitar que a relação possa aí sentir fraca, né? E até mesmo acontecer um fim no relacionamento. Para bater esse papo sobre esse assunto, eu recebo aqui a Júlia, que é especialista de casal. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos falar sobre esse tema, que é bem comum, né, Muito Júlia? Importante, inclusive. Muito importante. Por que tantos casais chegam ao cansaço? O que é o cansaço do casal? E quando eles começam a se sentir tão irritados? Na verdade, o problema é que a gente não é ensinado a cuidar de pequenos desgastes. A gente é acostumado e ensinado a cuidar de grandes crises. Tá. Então, assim, vamos dar um exemplo comum, né? Eu tô devendo um pouquinho de dinheiro. Isso não é um problema, eu não preciso cuidar disso. Agora, eu deixo isso se tornar uma dívida enorme para que eu me dê conta e para que eu comece a trabalhar isso. Olha. Na relação é a mesma coisa. Então, assim, os desgastes do dia a dia, a gente não cuida, não presta atenção, a gente não faz a manutenção, a gente não faz a prevenção. E aí, quando a gente percebe, a gente tem um grande problema dentro do relacionamento. E aí sim a gente começa o cansaço, a irritação, o estresse dentro da relação, porque a gente não cuidou daquilo quando era pequeno. Olha que interessante. A gente não. E eu acho também, você falou isso, né? A gente não aprende a cuidar do pequeno e a gente também não aprende a cuidar do grande. Eu tenho uma sensação que as pessoas acham que é só flores, né? Algumas pessoas acham que é só flores e a gente tem padrões de casal. Então a gente tem aquele casal que briga muito, então esses eles não ignoram o problema, mas eles estão sempre ali lutando um contra o outro. Porque existe um problema, mas em vez de eles lutarem contra o problema, eles lutam um contra o outro. Tá. E existe também aquele casal que eles ignoram o problema. Então, assim, o problema existe, eu não quero lidar com aquele problema, então a gente finge que tá tudo bem. E aí o problema não existe, a gente finge que tá tudo bem. Quando a gente se dá conta, existe assim, um abismo entre esse casal, assim, uma frieza, eles perdem a conexão, eles se tornam muito distantes. Nossa, é difícil? Bem difícil. E assim, são casais que muitas vezes é aquele casal que você olha de fora e fala, nossa, esse casal é perfeito, porque eles são parceiros, eles são companheiros, eles não brigam. Porém, eles não têm uma boa relação de casal, porque eles se perdem no meio disso. Olha. E a gente tem um casal mais comum, que geralmente é um mais da briga e um mais da evitação. Então, assim, eu vejo um problema, eu quero resolver, eu vou pra cima do meu parceiro, que geralmente é a mulher que tem mais esse perfil, mas não necessariamente sempre. Mas eu vejo o problema, eu vou pra cima do meu parceiro e o meu parceiro enxerga aquilo como uma ameaça. E aí ele quer fugir a todo custo. E eu brinco com os meus casais, que é igual Tom e Jerry. Quanto mais o Tom corre atrás do Jerry, mais o Jerry fica desesperado e corre dele. Então aí começa também a criar ali um desgaste muito grande, porque é uma pessoa tentando resolver, a outra tentando fugir e os dois se sentindo muito ameaçados. Que situação, né? Porque cada situação é muito única, né? Exatamente. A gente não está falando de indivíduos sozinhos, nós estamos falando de casal, né? De relação. Estresse, sobrecarga de cada um afetam quanto uma relação? Afetam muito, porque na verdade o que acontece? A gente tem a tendência a descontar o nosso estresse, a nossa sobrecarga nas pessoas que são mais próximas. Por quê? Porque é seguro. Então assim, se você é meu marido e eu tenho uma conexão forte com você e de segurança, eu sei que eu posso descontar toda essa minha raiva em você e você não vai embora. Só que isso também, esse descontar a raiva, ele é muito maléfico para a relação, porque aquela pessoa ela vai se sentindo magoada, ela vai se sentindo abusada muitas vezes, porque assim, a comunicação, ela não é bem passada. Então, não é assim, ó, vem aqui que hoje eu tô muito estressada, eu preciso colocar pra fora. Tá. Não, você vai dar uma patada lá na pessoa. E a pessoa fica, nossa, mas eu não fiz nada, por que você tá descontando em mim? E isso é muito comum de acontecer. Então, assim, interfere demais dentro de casa. Você tá dizendo algo, né, que é bem comum. E principalmente essa questão do descontar, o cansaço, o estresse. O que essa pessoa deve fazer
para que ela não projete, vamos dizer, o que é dela, né? Que não precisa ir para o outro. O que deve ser feito? A primeira coisa que ela precisa fazer é se conscientizar disso. Então, muitas vezes a gente não tem consciência de como a gente está se sentindo. A gente só vai dar conta na hora que eu descontei no outro. Aí você desconta e fala, putz, acho que eu perdi a mão aqui. Então, a primeira coisa é entender que a pessoa está naquele estado de estresse, irritação, etc. E ela precisa comunicar isso para o outro. Então fala assim, eu cheguei e tive um dia péssimo no trabalho. Em vez de chegar em casa, daí vem a mulher, por exemplo, falando em cima da pessoa, fala, olha, hoje meu dia foi muito ruim, eu preciso aqui de pelo menos uns 15 minutos aqui para espairecer. Porque nesse tempo, a gente já consegue desativar um pouco o lado do nosso cérebro mais emocional, mais do estresse, e ativar um lado mais racional. E aí sim você pode sentar para conversar com a pessoa e até explicar para ela, olha, hoje eu não tô num dia bom, então assim, se eu falar alguma coisa, me sinaliza e etc, porque daí isso é parceria. Não é você estar sempre bem no relacionamento, porque isso é impossível. Não vou ter dias bons todos os dias. Sim. Mas eu preciso comunicar o outro e vocês precisam criar uma maneira saudável de saber lidar com aquilo. É interessante veja bem, né? Tudo que você está dizendo tem relação com diálogo e comunicação, né? Sempre diálogo e comunicação. Faz muita diferença. Não é o adivinhar, né? Não é o adivinhar. Não, e assim, existem casais que eles estão há tanto tempo juntos que eu escuto muito uma cena assim, mas ele já sabia como eu era, já sabe como eu vou agir, então ele tem que saber que ele não pode fazer tal coisa. Ele não tem que saber nada. Porque realmente não é uma bola de cristal. Sim. A pessoa, ela muda constantemente e o outro não é obrigado a saber. A gente tem que partir de um lugar onde você realmente não sabe. Ou então assim, eu imagino que eu convivo com essa pessoa faz 20 anos. Então você tem uma noção. Então vai lá e pergunta. Olha, eu tô vendo que você tá assim, assim, assim. Eu tô interpretando direito essa situação que tá acontecendo? Não, é isso mesmo. Então legal. Isso é alinhamento da comunicação, não é eu imaginar ou eu esperar que o outro saiba e haja conforme eu gostaria que ele agisse. Quando um está passando por um problema, né, na sua vida particular, e isso está afetando de alguma forma a família, a casa, o casal. Mas o outro, ele tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de cuidar, de assumir uma responsabilidade. Não, eu preciso cuidar disso. Ao menos falar, né? Estou passando, seja às vezes pelo lado profissional, pelo lado pessoal, seja qual for a dimensão. O que acontece aí? O que deve ser feito? Então, essa pessoa que tem a dificuldade, muitas vezes ela precisa de um auxílio profissional para aprender a expor. Porque geralmente, quando essa pessoa chega no consultório, é uma pessoa que fala assim para mim, não, eu não quero perturbar o outro com os meus problemas. E assim, é uma preocupação fidedigna, é legal, realmente eu não quero preocupar o outro com os meus problemas. Mas aí eu me coloco também numa posição tão distante do outro que você acaba realmente perdendo essa conexão. Então eu preciso aprender a comunicar pelo menos que existe algo errado e que não é na relação. Porque senão o outro também começa, nossa, não sei, acho que a gente está brigando muito, essa pessoa está muito distante, talvez o nosso relacionamento não esteja bem e talvez comece a buscar, assim, coisas dentro da relação que às vezes é um problema que a pessoa está no trabalho. E o outro não sabe. Exatamente. Então, assim, aprender a comunicar pelo menos isso. E muitas vezes, quando essas pessoas que têm essa dificuldade aprendem, eles começam a criar uma relação de parceria com o outro muito legal, porque eles entendem que é seguro. Exatamente. Tipo assim, não é uma preocupação eu falar sobre o que me preocupa, é legal, a gente troca. Agrega, né? Exatamente, a gente se aproxima, a gente se conecta. Mas existem muitas pessoas que ainda têm esse pensamento e que foram ensinadas a ser assim. E isso, assim, ainda vem muitos dos homens, porque os homens, eles foram criados numa cultura bem machista que fala assim, não, você não tem que falar dos seus problemas, você não pode chorar. Você se resolve sozinho, Você né? se resolve sozinho, você é autossuficiente, não leve isso para sua família. Sim. Então, e aí, só que aí a conta chega, né? Exatamente. E aí tem que lidar, não tem como. Não tem como. Nossa, muito bacana. Gente, teria muito mais perguntas aqui pra gente bater esse papo, né? Pra falar sobre isso. Porque, afinal de contas, a gente tá falando sobre saúde do relacionamento, né? Exatamente. Que é dali onde tem a família, onde nasce tudo. Mas ela continua. Semana que vem você volta? Acredito que sim. Então tá bom, a gente bate mais papo, conversa mais. Obrigada, viu, Júlia? Obrigada, sempre um prazer. Nossa, o prazer é nosso.